Meu nome é Cláudia Eckley e eu sou aluna da 23ª turma aqui da Santa Casa de São Paulo. Eu entrei na Santa Casa com 19 anos em 1985. E a minha história é um pouquinho diferente da história habitual dos alunos da Santa Casa, em alguns aspectos muito similar. Eu acho que eu já vi outros depoimentos da turma e as pessoas sempre falam que quando elas entram na Santa Casa é como se elas se apaixonassem, né? E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu vim aqui no terceiro colegial, eu sempre quis ser médica. Minha família não tem médicos nenhum recente e dizem que desde pequenininha, quando perguntava para mim o que eu ia ser, eu falava que eu ia ser médica. E acho que raramente mudei de ideia, mas assim, fui médica até o fim. E aí no terceiro colegial eu vim me inscrever, na época o vestibular era separado, né? A USP e a Escola Paulista eram um vestibular, a Santa Casa era outro. E eu nunca tinha vindo aqui, só tinha passado de ônibus, a impressão era meio sinistra, né? Porque era um prédio antigo, os muros eram todos, tinha um vidro quebrado em cima, então era uma sensação assim meio sinistra. Mas na hora que eu entrei aqui para me inscrever, é difícil descrever isso. Eu falei, eu vou estudar aqui. Foi amor à primeira vista mesmo. E é interessante porque minha família não tinha condições de me pagar uma faculdade particular, eu tinha que entrar numa escola pública. Mas eu não tinha como explicar aquilo, eu não queria mais entrar na USP, eu não queria mais entrar na Paulista, eu queria estudar na Santa Casa de São Paulo. E assim foi, né? Me preparei, fiz cursinho, não entrei no terceiro colegial, fiz um ano de cursinho. E na hora que eu fui prestar o vestibular, eu lembro do nervoso da prova da Santa Casa, porque eu tinha que passar aqui. Eu tinha que me preparar para passar aqui. Fiz a prova da USP, da Paulista, daqui só das três, né? E graças a Deus entrei, né? Era o sonho da minha vida. Eu lembro da alegria de ser aceito. Eu não entrei na primeira lista, tive que esperar um pouquinho para vir. E aí todo aquele deslumbramento, né? No começo, eu não sei se um jovem, quando ele pensa que vai fazer medicina ou que ele quer fazer medicina, se ele realmente entende o que é ser médico, né? Nós temos uma visão romântica, existem os programas de televisão que hoje em dia são até bem mais realistas do que eram na minha época, era muito mais romântico há 30 anos atrás, né? Mas quando você não tem um familiar próximo, médico, você realmente não sabe o que é a vida de um médico. Então, se aventurar por esse meio dá muito medo. E eu lembro do medo que eu tinha de não ter coragem para ver uma pessoa sofrer, ter medo de sangue. Eu achava que eu não ia aguentar. Mas no fim a vontade de ser médico era tão grande que eu falei, eu vou tentar. Se eu não tiver coragem eu desisto. Foi mais ou menos assim. E aí ao longo da faculdade eu fui percebendo que eu tinha muito mais força e coragem interior do que eu imaginava que eu tinha. Porque é óbvio que você não chega e vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Você vai com passos pequenos, você começa com anatomia, aquele primeiro contato com um ser humano morto é difícil, né? É pesado para um jovem, né? Mas é menos pesado do que a responsabilidade de estar cuidando de um ser vivo. Então isso vai sendo diluído através das matérias e aos poucos você vai sendo introduzido para o que é a medicina. E aí, assim, eu entendo a paixão e a chamada que a Santa Casa tem como escola médica, porque ela não espera você entrar nos anos clínicos, nos anos de internato, para você ir ver um paciente. A Santa Casa sempre primou, essa eu acho que é a maior qualidade dessa escola, que é ser uma escola de medicina viva, né? Na época não tinha nenhum prédio para faculdade, então você estudava anatomia no porão do hospital, tinha aula no meio da enfermaria, outra aula no meio da outra enfermaria. Então, desde o começo, o nosso contato com a vida do hospital, contato com os pacientes era muito presente. E a Santa Casa, desde o começo, ensinando para o aluno do primeiro ano como tirar uma história, como conversar com o doente. Eu lembro coisas que marcam muito a parte humanista da Santa Casa, dizer não é o leito 514, é o seu João, né? Então o nome, fale com o paciente, aquele nosso medo inicial de ir lá tirar uma história, se eu errar, né? E depois você vai ganhando confiança. Então esse contato desde o começo com o paciente, fazendo um paralelo entre a parte clínica e toda a teoria que você aprende, vai criando um vínculo aos poucos, como se fosse costurando o conhecimento, né? Porque o conhecimento da medicina é tão vasto e a ciência da medicina cresceu tanto ao longo dos anos que se você tem que dividir por compartimentos, né?
Então você vai estudar o sistema respiratório, o sistema digestório, os ossos, os músculos, como se o corpo fosse compartimentos. Aí você se forma e vai fazer uma especialidade e de novo você compartimentalizou esse corpo. E o corpo ficou, no meu caso, né, otorrinolaringologia, ouvido, nariz, garganta, cabeça e pescoço. Aí o ortopedista subdividiu em partes, só cotovelo, só pé, só quadril. Mas nós esquecemos, se nós não tivermos esse cuidado e se a escola médica não tiver esse cuidado, de costurar esses pedaços do corpo humano e fazer um ser único, que é o ser que carrega o problema na ponta do dedo, ou na orelha, ou na ponta do pé, seja onde for, né? Então, a Santa Casa sempre teve esse cuidado de mostrar esse todo para a gente, através do ensinamento das partes e depois juntando tudo. E isso foi um aprendizado de medicina muito lindo. Agora, tem um particular sobre a minha formação de medicina em especial, que eu vou compartilhar, que é um pouquinho diferente. Eu não sou brasileira. Eu nasci nos Estados Unidos, a minha mãe é brasileira, o meu pai é americano, norte-americano. E eu nasci e fui criada nos Estados Unidos até os 10, quase 11 anos de idade. E aí a minha família mudou para o Brasil, e aí desde a minha pré-adolescência eu morei no Brasil. Mas quando eu estava por volta do 4º ano da faculdade de medicina, minha família decidiu voltar para os Estados Unidos. E todos se foram, aos poucos. Foi minha irmã, né? De repente eu fiquei sozinha aqui no Brasil e a família imediata toda tinha voltado para os Estados Unidos. Então eu decidi que eu ia voltar também, era coisa natural seguir a minha família. E a essa altura eu estava terminando o 4º ano da faculdade de medicina e ia começar o internato. Então, eu decidi que eu teria que fazer uma parte, talvez, dessa formação médica nos Estados Unidos para já poder fazer a especialização depois. E esse foi um processo árduo, porque na época não se fazia isso. As pessoas até terminavam a faculdade por completo e depois iam fazer uma especialização médica nos Estados Unidos. Mas fazer uma parte da faculdade nos Estados Unidos não era muito comum, né? Então, assim, deu um trabalho muito grande, foram anos de preparo, eu fiquei quase 2 anos programando para fazer o 6º ano inteiro da faculdade nos Estados Unidos, e para que isso fosse aceito aqui na Santa Casa, eu teria que fazer nos Estados Unidos os mesmos cursos, com a mesma carga horária que eu teria aqui, para eu conseguir completar a formação médica e me formar. E então consegui esses estágios, a mesma quantidade de pediatria, de todos os cursos que eu deveria ter nos Estados Unidos e fui fazer o 6º ano inteiro nos Estados Unidos. E aí vem uma outra parte muito interessante da minha formação, porque eu fui humilde, eu fui muito humilde. Imagina eu saindo de uma faculdade no Brasil, né? Um país que na época se dizia terceiro mundo, não era nem mundo em desenvolvimento, para ir para um país de primeiro mundo, né? Então a gente sempre vai com aquela sensação de inferioridade, né? Com receio, com humildade, preparado para realmente aprender. Mas me surpreendi rapidamente com a qualidade da formação que eu tive aqui. Isso foi uma coisa marcante, porque a formação da medicina aqui e da Santa Casa em especial, ela é tão forte, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista clínico, que é o que eu falei desde o começo, né? De saber lidar com o doente desde o começo, que um aluno de medicina aqui no 5º, 6º ano, ele tem uma maturidade equivalente a um residente de 2º ano nos Estados Unidos. Eu, como interna, as pessoas me perguntavam frequentemente se eu já era residente. Ah, você é residente do 2º, do 3º ano? Eu falo assim, não, eu estou no último ano da medicina. Então, essa bagagem clínica que nós temos depois de um 5º ano de internato aqui na Santa Casa, me permitiu fazer esses estágios, né, com uma certa facilidade dentro da dificuldade que era, claro, do desafio. Mas me fez compreender no final desse ano o que era a Santa Casa. Você poder olhar, assim, vindo de grandes escolas de medicina fora, escolas de nome, escolas centenárias, e poder dizer assim, eu sou de uma escola centenária brasileira e fui muito bem formada, né? E aí aconteceu uma coisa mais interessante, porque para mim era certo que eu iria continuar minha vida lá, né? E eu estava terminando a medicina, já tinha uma posição de residência garantida lá, e voltei para o Brasil para fazer o último curso, que era saúde pública. Eu não podia fazer lá porque era diferente. Era um estágio de 3 semanas nos postos de saúde aqui, e eu deixei toda a minha roupa, todos os meus livros, tudo lá. Eu ia fazer 3 semanas, me formar e voltar.
E ao longo dessas 3 semanas eu acordo um dia e falo assim, mas eu sou feliz aqui, né? E eu quero ficar aqui, eu não vou voltar. E o telefone, ei, turma, enfia tudo na caixa e manda de volta, eu vou ficar no Brasil. E na época todo mundo achou que eu estava louca, aqui e lá, né? Assim, que decisão é essa? Todo mundo aqui querendo ir para lá, você consegue ir, abre as portas e desiste. Mas para mim, e eu acho que foi uma das maiores decisões que eu fiz na minha vida, foi uma decisão consciente. Porque no final daquele ano, eu provei para mim que eu poderia ser médica lá se eu quisesse, mas eu queria ser médica aqui. E mais do que isso, eu queria ser médica na Santa Casa. Eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui. Eu queria continuar ensinando, dando aula e ficando aqui. E então, assim, foi um momento... A gente lembra esses anos do passado e são divisores de água, né? Quando você decide para que lado você vai seguir na vida. E esse momento foi muito forte para mim, porque hoje o que eu sou foi graças a essa decisão. E continuo com a minha formação aqui. Tirando esse ano que eu passei lá e mais um ano depois da residência, toda a minha formação médica é Santa Casa. Eu permaneci aqui, fiz minha residência médica, fiz mestrado e doutorado na Santa Casa, me envolvi com a pós-graduação, com pesquisa, fiquei 8 anos na pós-graduação, sempre muito feliz de poder devolver o que eu recebi aqui ao longo de todos os anos. E digo que recebi e continuo recebendo. Eu acho que quando o tempo passa e você vai ficando mais velho, às vezes você acha que o que você faz é uma rotina e que o ganho, digamos que você dá mais do que recebe. Eu acho que às vezes você sente num momento que aquela gangorra do dar e receber se desequilibra um pouco. Mas eu digo que eu continuo aprendendo todos os dias aqui, porque o que a gente aprende ensinando é infinito. Quando você tenta decifrar uma coisa, explicá-la de uma forma simples para um residente entender ou para um paciente entender, você está aprendendo também. Né? E aquela curiosidade incessante de um aluno de medicina jovem, de um residente, de um estudante de medicina, que consegue olhar fora daquela sua caixinha viciada, né? Então te faz uma pergunta que você nunca pensou, é uma delícia isso, né? Esse estímulo acadêmico, não só assistencial, mas o estímulo acadêmico de estar num hospital escola como esse, né? Então eu acho que a Santa Casa continua me ensinando todos os dias, eu aprendo humildemente, eu levanto feliz todos os dias para vir para cá. Eu acabei conhecendo meu marido aqui na Santa Casa, interessantemente ele também é aluno da Santa Casa, ele entrou 3 anos antes do que eu, mas eu só fui conhecer meu marido 10 anos depois de estar na instituição, quando eu estava terminando a residência. Então eu fiz toda a minha formação em medicina, fiz toda a minha residência e no final da residência eu o conheci, apesar de nós estarmos dentro do mesmo hospital todos os dias. Vê como é o destino, né? Nunca tinha visto. E foi interessante porque nos conhecemos numa fase mais madura da vida e estamos casados, esse ano vai fazer 25 anos. E nós dois somos apaixonados por essa Santa Casa. Ele faz pé e tornozelo e eu faço laringe e voz, otorrinolaringologia. Mas temos muito em comum no sentido de gostar dessa parte acadêmica, da parte assistencial, da parte de ensino. Continuamos caminhando junto nessa trajetória. Eu vejo com um pouco de preocupação, mas com muita esperança, porque eu acho que o ser humano ele sempre consegue se superar. A minha preocupação é que a medicina é uma ciência humana, ela é uma arte. Mais do que uma ciência, né? Nós temos que decorar muitas coisas, mas no fim o que faz o bom médico não é a capacidade cognitiva dele ou a quantidade de informação que ele tem, mas eu acho que acima de tudo a empatia. A empatia é a capacidade de olhar para o outro e sentir a dor dele e aí fazer o nosso papel. Qual é o papel do médico? Curar, né? Do latim curare, que quer dizer cuidar, aliviar o sofrimento, atender às necessidades. Atender às necessidades não é acertar o diagnóstico. Também, isso faz parte, mas atender às necessidades às vezes é acolher. Então eu vejo com um pouco de preocupação essa demanda tecnológica e essa mudança no paradigma e na forma da relação dos médicos com os pacientes, com a interferência, né, da medicina, dos planos de saúde, tentando às vezes ditar como a relação médico-paciente vai ser e roubando do médico o tempo de
olhar e ouvir o seu paciente. Eu falo para o pessoal, né, para os alunos, nós somos como detetives, nós precisamos ouvir, analisar todas as pistas para poder fazer um diagnóstico adequado. Se nós não ouvimos e não fazemos um exame físico detalhado, não conversamos, nós vamos errar, nós vamos olhar as pistas erradas e errar o diagnóstico, e principalmente nós não vamos entender a essência do que levou à doença. Porque a doença é muito mais do que um osso quebrado ou... Normalmente o osso quebrado é simples, é um trauma, mas estou falando de doença mesmo. Doença vem, na minha forma de ver, e não só minha, de toda a medicina de todos os tempos, vem de conflitos internos, de problemas que levam a pessoa a desequilibrar a forma de vida dela e que levam ela a adoecer. Se nós, como cuidadores médicos, formos somente técnicos, mas não compreendermos a necessidade profunda da pessoa de ser acolhida naquele momento de dor, nós não vamos cuidar de ninguém. Então, resumindo, a minha preocupação é, eu tenho 10 minutos para ver esse doente e eu tenho que acertar o diagnóstico. Olha, sinceramente, vai ser difícil. Vai ser difícil você cuidar de uma pessoa assim, com pressa, com horário, né? Então, eu vejo com uma certa preocupação telemedicina. A medicina é colocar as mãos, é ouvir, é sentir, é olhar, são as mínimas sutilezas do que o paciente traz para você, até na forma que ele chega andando e senta na cadeira. Ele já te dá dados sobre a saúde dele. E isso você tem que desenvolver com o tempo. Isso não vem pronto, isso não está nos livros, ninguém te ensina isso. É o tempo e o cuidado, o olhar. Eu acho que o médico tem que ter alguns atributos, né? Se você busca uma carreira em medicina, ela é uma carreira difícil, desafiadora e altamente compensadora. Se você tem o perfil para isso. E o que eu acho que o perfil varia um pouco, mas de forma geral, o que você tem que ter dentro de você? Uma genuína vontade de ajudar o outro. Eu acho que isso tem que ser o principal. E depois uma determinação e uma disciplina muito grande para se dedicar para a parte cognitiva, estudar. Então eu sempre falo, se você não gosta de estudar, talvez esse não seja o seu caminho. Se você não tem interesse e curiosidade científica, a medicina talvez vai te causar sofrimento, porque você vai ser obrigado a estudar e você não gosta disso. Você tem que estudar por prazer. Então, eu acho que é a combinação dessas duas coisas, você gostar de estar com as pessoas, ter curiosidade para decifrar problemas, é quase uma personalidade detetive, né? E a vontade de aprender coisas novas, incessantemente, a curiosidade que se arrasta ao longo da vida.